Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o pronunciamento do Lula, que acabou de acontecer aqui na televisão, né, na Rede TV aberta. E, bom, aqui onde eu moro, no Catete, teve muito panelaço. Eu, inclusive, participei do panelaço, mas eu não fui o primeiro, não. Já estava tendo panelaço quando eu comecei o panelaço aqui. E foi grande, um monte de gente fazendo panelaço aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, aqui no Catete, né? Não, eu não filmei, porque eu tenho respeito aos meus vizinhos e aqui, a área que eu moro, eu quero manter a privacidade, não filmei, mas pode acreditar, de fato, o panelaço foi grande aqui hoje. Quem está aqui na região sabe, ouviu, porque teve o panelaço muito forte por aqui, né? Mas o ponto central dessa história é o discurso do Lula, que é um discurso completamente idiota, de alguém que está perdido e não fala nada. Acusa o Trump, acusa o Bolsonaro, acusa um monte de coisa, diz que voltou com o Brasil para o mundo, sendo que não voltou nada, né? Ao contrário, o Brasil hoje é um pária, o Lula só se apega a causas esquerdistas no mundo, só vai visitar a Rússia, China, só faz relação com o Irã, Coreia do Norte, ou seja, um discurso totalmente perdido e que não dá uma solução. Um ponto central é esse. Ele reclama, fala mal e não sei o que lá, mas não dá a solução. E aí, Lula, como é que você vai resolver essa pendenga? Não vai, né? Quem vai resolver vai ser o Bolsonaro. Essa notícia foi sugerida por Bêbado, Senil e Ladrão. Ian Curtis votava na Margaret Thatcher e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Começou hoje às 8h25 um pronunciamento em cadeia aberta do Lula em rádio e televisão, né? Aquele tradicional discurso do Lula, botaram uma musiquinha de fundo, aquelas musiquinhas ufanistas, é muito engraçado o Lula querendo, né, dizer que não, que tem coisa de otimismo e não sei o que lá, e começou criticando o Trump, dizendo que o Brasil sempre procurou negociar com os Estados Unidos, negociando com ninguém, ninguém nos Estados Unidos está ouvindo o Lula, porque o Lula é um idiota, não tem por que negociar com esse cara, né? Então, aí depois criticou o Bolsonaro, falou que em determinado momento que não, porque alguns políticos no Brasil pioraram a situação e não sei o que lá e coisa e tal, querem o quanto pior melhor, sendo que todo mundo sabe que quem quer o quanto pior melhor é ele próprio, né? Ele está quebrando a economia do Brasil, porque ele está fazendo de tudo para se reeleger a qualquer custo em 2026, e o próximo presidente que se dane, né? O próximo presidente que arque com a lambança que ele está fazendo na economia aqui, né? Então, ou seja, criticou o Bolsonaro, criticou o Trump, ele não falou o nome do Bolsonaro especificamente, tá? Ele falou de políticos brasileiros que estão piorando a situação e coisa e tal, é isso que ele falou, né? Aí depois ele disse que não, que as big techs têm que se ater às leis brasileiras e, de novo, mais um absurdo, porque no final das contas as big techs estão se atendo à lei brasileira. Quem não está se atendo à lei brasileira é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes que está exigindo censura de perfil, derrubada de conta, que não tem legislação para isso, ao contrário, a legislação que existe proíbe derrubar conta de pessoas, porque seria censura prévia, e também não exige que empresas estrangeiras tenham escritório no Brasil para operar no Brasil. Isso é mentira, não existe em nenhum lugar da legislação brasileira a exigência de escritório no Brasil para operar aqui no Brasil. Apenas se você quiser emitir nota fiscal aqui no Brasil, você precisa ter um CNPJ e para tal você precisa ter um representante aqui no Brasil. Mas tem um monte de empresas que atuam aqui no Brasil sem precisar emitir nota fiscal. Então não precisa, né? Por exemplo, empresas que operam via cartão de crédito. Bom, nem preciso entrar nessa história do Alexandre de Moraes, todo mundo sabe que é ele que está desrespeitando a lei e não as empresas de Big Tech aqui no Brasil, né? Mas além disso, ele falou também que não, que precisamos respeitar a nossa soberania, que sem a soberania a gente não consegue garantir um povo livre, não sei o que lá, o que é uma mentira, né? Cuba tem soberania e o povo de Cuba vive na miséria. A Venezuela tem soberania e o povo da Venezuela vive na miséria. O grande problema é o que realmente faz o povo viver em liberdade é você ter um sistema democrático, um sistema livre, de associação livre, voluntário. É isso que faz a diferença e não soberania no final das contas, né? Aí ele acrescentou que não, que pegou o Brasil destruído pelo país, pelo Bolsonaro, porque foram anos se afastando do comércio mundial, o que é uma mentira. Quem assinou o acordo entre o Brasil e a União Europeia, entre o Mercosul e a União Europeia, foi o Bolsonaro, tá? Aliás, diga-se de passagem,
Quem sabotou esse acordo, quem mandou informações para a Europa para tentar barrar esse acordo com o Bolsonaro, foi a esquerda brasileira. A esquerda brasileira atuou para garantir que a Europa voltasse atrás do acordo entre o Mercosul e a União Europeia para não dar os méritos para o Bolsonaro. Aí agora ele fala assim, não que eu abri não sei quantos mercados para exportações brasileiras. Mentira, abriu porcaria nenhuma. Falou com o quê? Com a China, com país na Ásia, Rússia, Irã, só com ditaduras que gostam do Lula, que o Lula gosta delas, né? Então, enfim, um pronunciamento besta, um pronunciamento que não faz sentido nenhum, num tom ufanista, mas o que chamou atenção no final das contas, ele reclama, 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 e qual a solução? O que ele falou que vai fazer para resolver o problema? Nada, não falou nada. Não falou nada sobre solução. Como resolver o problema dos Estados Unidos? Não falou nada. Reclamou do Trump, reclamou do Bolsonaro, chorou da vida. Ai, porque ser presidente é muito difícil e não sei o que lá, e eu não consigo. Mas dizer a solução ele não disse, né? O Paulo Henrique Araújo colocou muito bem aqui, ó. O discurso do Lula lembrou de Jânio Quadros e o Collor de Mello nos suspiros finais dos seus governos, né? O establishment brasileiro está completamente perdido diplomaticamente. A declaração do Lula foi uma propaganda eleitoral gratuita e não uma declaração de chefe de Estado. E é verdade. Principalmente, o ponto que eu chamo a atenção aqui, não deu a saída, não disse o que vai fazer. Não disse como vai resolver esse pepino. A gente já sabe como é que esse pepino vai ser resolvido. O Bolsonaro é a chave para resolver esse pepino, é a saída para resolver esse pepino, não o governo Lula, né? Não tratou absolutamente nada da crise de maneira clara. Reclamou, reclamou. Ah, falou do Pix também. Falou, não, que o Pix é brasileiro e não sei o que lá e coisa e tal. Como se o Trump estivesse ameaçando alguma coisa do Pix. Não tá. Ele está querendo investigar as práticas indevidas do governo referentes ao Pix, não o Pix em si, né? E eu concordo com a opinião dele. O Brasil é uma nau em direção ao iceberg. Estamos indo para o iceberg, estamos indo para a Venezuela. Próxima estação, Venezuela. É isso que está todo mundo percebendo. Eu espero que a gente tenha essa conscientização da elite aristocrática socialista de Brasília. De novo, não espero nada do Lula, não espero nada do Alexandre de Moraes, mas do pessoal em volta deles, do pessoal do STF, do Congresso, talvez possa surgir uma saída para esse problema. Vamos aguardar para ver se a gente tem alguma saída disso daqui, alguma forma de conciliação. E, de novo, a chave é o Bolsonaro. Essa declaração do Lula foi, evidentemente, jogar para a torcida, falar para a população. Não tem impacto nenhum, porque ninguém assiste Rede Globo, a verdade é. Ninguém assiste TV aberta mais hoje em dia, né? Tirando o pessoal que já vota no Lula mesmo, que ninguém assiste mais televisão aberta, né? Então, tanto que eu participei do panelaço depois que eu vi o pessoal começando o panelaço aqui, porque eu não estou assistindo TV aberta, nem lembrava desse caso do que o Lula ia falar hoje na televisão. O pessoal começou o panelaço, eu falei, ah, caramba, tem o pronunciamento do Lula, aí fui lá, participei do panelaço também, e foi grande, tá? Tinha um monte de gente fazendo panelaço. Me lembrou os primeiros panelaços da Dilma, que, porra, tinha gente pra caramba participando aqui, né? É lógico, não é em todo o Brasil, muita gente, eu acho que muita gente não se tocou, porque uma parte do pessoal nem vê televisão, meu amigo. Ninguém nem liga a televisão para ver televisão, no final das contas, a verdade é essa. E aí ninguém nem fica sabendo dessas coisas, né? Mas o fato é, eu acho que o Lula se ferrou nessa história, tá? Ele quis expor força, quis se vender como, né, tá esperando ainda o efeito Canadá dele, e no final das contas flopou completamente. Vamos ver o que vai ter depois disso daqui. Como eu já falei para vocês, a solução dessa crise, todo mundo já sabe, é o Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.